amigos do Pronto Socorro, Casa do Caminho, muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho da noite de hoje. Esperamos que seja um momento de reflexão, de aprendizado para todos nós. Conforme nós tivemos a oportunidade de ver no nosso cartaz, hoje nós falaremos a respeito da oração. É um convite que o Espírito Joana de Ângeles nos faz para que nós reflitamos a respeito da importância da oração em nossas vidas. Mas antes disso, nós convidamos a todos a nossa oração. Procuremos então fechar os nossos olhos, ouvir a música e buscar nos envolver na energia da prece, da sintonia com os bons espíritos, para que eles possam nos abençoar e nos envolver na energia da saúde, da paz, do equilíbrio. Divino amigo Jesus, com votos de paz em nossos corações e na certeza, Senhor, da Tua presença entre nós, te pedimos a permissão para darmos início ao nosso encontro desta noite, desejando paz, equilíbrio para todos nós que aqui nos encontramos. Desta forma, damos por abertos os trabalhos da noite de hoje, com votos de muita paz. Conforme dissemos então, nós trataremos hoje da temática convite à oração. E esse tema ele foi extraído desse livro de Joana de Ângeles, Convites da Vida. Para quem não conhece o livro, eu recomendaria conhecê-lo, porque é um livro muito interessante, no qual o Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, vai nos fazer pelo menos 60 convites. E nós apresentamos aqui para vocês esses convites que ela nos faz a partir de mensagens curtas, mas significativas para as nossas reflexões. Então, desde o 1º ao 5º capítulo, ela vai nos convidar, por exemplo, à alegria, ao amor, à ascensão, ao bem, à calma, à caridade, à compaixão, à continência, à coragem, à decisão, à definição, ao desprendimento, ao dever, à disciplina, à edificação. Pelo menos e inicialmente são 15 convites que, como nós vimos pelas temáticas, referem-se a nossas necessidades humanas transitórias enquanto estamos de passagem pelo corpo. E, na medida em que eu exercito cada uma dessas práticas, eu vou me fortalecendo do ponto de vista espiritual para os devidos enfrentamentos que eu preciso fazer para adquirir o meu processo de aperfeiçoamento moral e espiritual. Além desses 15, ela também vai nos convidar à educação, ao equilíbrio, à esperança, ao estudo, ao evangelho, ao exame, à fé, à felicidade, à fidelidade, à fraternidade, à gratidão, à harmonia, à humildade, à jovialidade, à mediunidade. Igualmente, ela vai nos convidar à oração, que é a nossa temática de hoje, à ordem, ao otimismo, à paciência, à palavra, à parcimônia, à paz, ao perdão, à perseverança, à previdência, à probidade, ao progresso, à prudência, à pureza, à realidade. Por fim, nós veremos então as 15 últimas
mensagens que o Espírito Joana de Ângeles nos propõe no seu livro Convites da Vida. Convite ao regato, à reflexão, à regeneração, à renovação, à renúncia, à resignação, à saúde, à sementeira, à simplicidade, à solidariedade, à tolerância, ao trabalho, à tranquilidade, ao valor e à vigilância. Conforme vimos e já dissemos, são temas que nós podemos, de quando em quando, refletir sobre eles, colocando em prática no nosso dia a dia, a fim de que alcancemos melhores condições de enfrentamento da vida. Porque esse livro, igualmente, embora não tenha um cunho psicológico, dentro da série dos livros psicológicos da autora espiritual, mas também nos serve de fortalecimento para a nossa psique, para a nossa energia mental, para o nosso ser. Então eu convido a todos a, sempre que possível, em particular nesses dias de isolamento e de pandemia, nós fazermos essas reflexões. Podemos abrir livremente o livro e fazer as nossas devidas escolhas e reflexões ou seguir dentro da sequência normal. Diga-se de passagem, o canal Roteiro Espírita vai estar trabalhando todos esses convites da vida proposto por Joana de Ângeles através de mensagens, de palestras que nós faremos e faremos também as divulgações quando da necessidade. Mas antes de nós vermos propriamente a mensagem muito interessante, em que nós vamos analisar cada uma das partes da mensagem, nós vamos ver 3 perguntas do Livro dos Espíritos, na terceira parte do livro, em que Kardec vai tratar sobre as leis morais da vida. E especificamente a primeira, depois da lei natural ou divina, em que ele trata justamente da lei da adoração, porque Kardec incluiu esse convite à oração proposto por Joana de Ângeles nessa lei, que é uma lei natural da vida, a lei de adoração. E a pergunta de número 658, Kardec questiona o seguinte aos espíritos: a prece é agradável a Deus? Até que ponto Deus se agrada quando nós oramos? E os espíritos disseram a ele o seguinte: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele, e a prece do coração é preferível a que se pode ler, por belas que sejam as palavras. Se as lê mais com os lábios do que com o pensamento, não tem valor tanto para Deus. Na sequência, os espíritos ainda dizem: a prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Então não basta simplesmente nós orarmos, mas é preciso que nós nos coloquemos em espírito, em verdade, de corpo e alma, que a gente possa verdadeiramente se entregar. Por isso que existe, e Joana de Ângeles na mensagem vai falar disso, de uma preparação, de um estado interno que nos possibilite essa conexão com o divino que há em nós. Porque Jesus também considerou: vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Uma forma, uma maneira que nós temos de brilhar a nossa luz é quando nós entramos em comunhão com o Pai através do pensamento, da oração. E ele também vai nos propor que quando nós quiséssemos orar, conversar com o Pai, que nós adentrássemos ao nosso quarto, fechássemos a nossa porta e em segredo nós conversássemos com Deus, nosso Pai. Ou seja, que fizéssemos um movimento para dentro de nós mesmos, no sentido de nos reconectarmos com o divino que há em nós.
Portanto, a prece ela é sim agradável a Deus e todos devemos fazê-lo, mas não apenas com os lábios, não apenas pela repetição das palavras, mas pela sinceridade com que nós exortamos, nós pedimos. Na pergunta seguinte ainda, a 659, Kardec questiona os espíritos. Qual é o caráter geral da prece? Ou, se quisermos, da oração? Ao que os espíritos disseram. A prece é um ato de adoração. Portanto, todas as vezes em que nós oramos, nós estamos em uma atitude de adoração ao Pai. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar dele e colocar-se em comunhão com ele, conforme já vimos até aqui. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Na maioria das vezes, nós apenas pedimos. E quando pedimos, não fazemos com a sinceridade, com o propósito que deveríamos. Não entramos nesta comunhão com o divino em nós. Daí porque, e abrindo um parêntese para fazer esse comentário, eu trouxe esse livro de Filomeno de Miranda, chamado Nas Fronteiras da Loucura, onde ele vai relatar histórias que aconteceram no carnaval do ano de 1972. E ele vai passar para nós algumas ideias de como acontece durante a folia do carnaval, como atuam os espíritos e o que acontece do ponto de vista espiritual. E no primeiro capítulo do livro, daí porque a referência a ele vai intitular como sendo resposta à oração. Para a gente ver que quando nós entramos verdadeiramente nessa conexão com o Pai, a nossa prece, o nosso pedido tem uma resposta. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: eu oro, eu peço, eu imploro, mas eu nunca recebo a graça. Por que será? Porque às vezes ou não temos merecimento ainda, ou porque também não nos conectamos o suficiente para que os nossos pedidos se elevassem para além ou acima do teto das nossas casas. Porque os nossos pedidos, as nossas oratórias, nem sempre chegam para além desse espaço físico no qual nos encontramos. Porque não existe a fé, não existe a entrega, a confiança. Então, no livro citado, Nas Fronteiras da Loucura, Filomeno de Miranda vai narrar que a partir de uma petição de uma senhora que não era espírita, mas era altamente fervorosa, temente a Deus, uma pessoa religiosa, uma pessoa que tinha créditos, merecimento, ela, por conta do estado de doença, de dor da sua neta, ela se coloca em uma dessas noites do carnaval em oração. E o interessante é que ela não conhecia Dr. Bezerra de Menezes, a quem ela faz um pedido direcionado, especificamente, porque já tinha ouvido falar dele e sabia que era um homem bom e que igualmente na vida ele tinha passado por aquelas aflições, porque Dr. Bezerra de Menezes tiveram um filho que ficara em um processo de obsessão por subjugação e que ele passou por muitas dores, muitos percalços. E sabendo dessa história, ela se liga a esse benfeitor espiritual e lhe faz uma rogativa. E aí, nessa sinceridade, os coletores de preces do mundo espiritual captaram aquele pedido. E vamos ver alguns trechos dessa passagem, porque eu achei bem interessante, só para a gente pensarmos quanto ao convite da oração, antes de adentrarmos propriamente na mensagem. Então diz assim: outro sim, o nosso centro de comunicações registrava apelos e notícias de várias ordens,
donde emanavam as diretrizes para o atendimento dos casos passíveis de ajuda imediata. Logo, nem toda oração e toda prece, ao chegarem nesses coletores de preces no mundo espiritual, eles são atendidos de imediato, porque a cada caso, uma análise, um estudo, para ver até que ponto há o merecimento do pedinte. Mas seguindo, os outros ficavam selecionados para ulteriores providências, quando diminuíssem os fatores degradantes do equilíbrio geral. Mais adiante, ele vai dizer assim: os seletores de prece facultavam ligações com os núcleos superiores da vida, ao mesmo tempo intercambiando forças de auxílio aos orantes contritos, enquanto aparelhagens específicas acolhiam pensamentos e forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações deletérias. Observem só nesse parágrafo o quanto nós precisamos nos colocar favoravelmente para que esse convite à oração possa trazer os resultados benéficos e desejáveis por nós outros. E aí então ele vai considerar, Filomeno de Miranda, nesses comenos, dedicado a auxiliar do benfeitor incansável, trouxe-lhe a informação de que fora captada uma solicitação veemente de urgência a ele dirigida nominalmente e que os seletores, pelo tom vibratório com que se fazia emitida, expressavam a necessidade de suas imediatas providências. Embora o pai nunca deixe os seus filhos desamparados, que a ajuda chega para todos, mas é preciso também entender que nós precisamos ter merecimento, que nada vai acontecer simplesmente pelo acaso, simplesmente porque orei, mas eu preciso também ter o meu merecimento. E automaticamente foi anotado o endereço da requerente, fomos convidados a acompanhá-lo, a fim de aprender e auxiliar conforme a circunstância. Observem o quadro geral com que o Espírito vai descrevendo e narrando aquelas primeiras situações que vão desencadear toda a história do livro e, em particular, da personagem principal, que é Julinda, que é neta dessa senhora que fez essa petição diretamente a Dr. Bezerra de Menezes. E quando eles chegam à residência dessa senhora, observem o que é que eles captam e percebem. A residência agradável em área distante do bulício do centro da cidade, de onde partia o apelo, apresentava, do nosso lado, irradiações mentais equilibradas e parecia erguida sobre os alicerces da honradez e do sacrifício. Da honradez e do sacrifício. Filomeno então segue dizendo: percebi que ela irradiava a luz opalina, que variava para o tom azul volácil, denotando a sua perfeita consciência espiritual na prece afervorada. E aí ela então vai fazendo a sua petição durante todo aquele momento em que ela estava ali contrita com Deus. Mas a parte que eu quero trazer especificamente é esta: permite que o Dr. Bezerra de Menezes, de quem tanto tenho ouvido falar, em vosso nome possa vir em meu socorro, como vós. Ele também foi pai e experimentou dor equivalente junto a um filho, porque certamente ela já conhecia parte da história e da vida de Dr. Bezerra de Menezes, em particular
no que se refere a esse seu filho, que também padecia dessas injunções dos processos obsessivos por subjugação. E aí então, diante desse cenário, desta realidade, Dr. Bezerra de Menezes, que ali já estava presente, observando todo o andar daquela cena, ele então faz o seguinte: ela prosseguia em murmúrios da alma contrita, repetindo a solicitação com variação verbal na mesma tônica, porém de amor, humildade e submissão. Envolvendo-a em terna e dúlcida vibração de afeto, ele falou-lhe psiquicamente. E aí é o ponto X desse convite à oração de Joana de Ângeles. Ele então diz: a tua oração foi ouvida, confia e espera. Agora deita-te e repousa. O magnânimo Pai nunca deixa sem resposta o pedido de um filho obediente. Tranquiliza-te. Então, o pedido feito por aquela senhora foi entregue pelos seletores de preces, especificamente àquele que estava sendo solicitada ajuda. E pelo merecimento daquele espírito pedinte, automaticamente se fez presente a presença física ou perispiritual de Dr. Bezerra de Menezes, que, vendo a situação, começou a agir em favor daqueles personagens da trama que envolve todo o livro Nas Fronteiras da Loucura. Só para a gente fechar e voltar ao Livro dos Espíritos, ele ainda vai dizer para Filomeno de Miranda: a nossa irmã é portadora de inumeráveis títulos de benemerência, credenciando-se a teu pedido carinhosamente examinado. E fecha dizendo: o bem possui uma linguagem universal nos dicionários de Deus, produzindo valores que se podem utilizar em toda parte, mercê dos intercâmbios divinos. A oração a seu turno é taxa de luz e força que permite o intercâmbio dos valores a benefícios de quem a utiliza com probidade e elevação. Olhe aí já o valor e o poder da oração. Além de ter o merecimento, aquela situação seria examinada para imediatas ações. Mas quanto à oração, a seu turno, é taxa de luz e força que permite o intercâmbio dos valores a benefícios de quem a utiliza com probidade e com elevação. Que é algo que nós poderíamos exercitar, fazer, mas que nós não fazemos. Porque estamos tão cansados, estamos tão sobrecarregados, tão preocupados com muitas coisas, que nós não nos permitimos, diuturnamente, nos darmos 5 minutos a 10 para pararmos, refrearmos as nossas ações e em silêncio entrarmos nos nossos aposentos e orarmos a Deus nessa contrição de sentimentos e de elevação. Mas voltando rapidamente ao Livro dos Espíritos e à última pergunta, antes de entrarmos na mensagem, Kardec ainda questiona na 660. A prece torna o homem melhor? Vamos pensar sobre essa questão. A prece torna o homem que a faz melhor? E os espíritos disseram: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade.
O que esta resposta nos lembra? Observem que nós acabamos de ler trechos do primeiro parágrafo do livro Nas Fronteiras da Loucura. Resposta à oração. Aquela senhora, ela tinha créditos e pela ação de benemerência, ela conseguiu ter o seu merecimento e dentro dessa sinceridade, a sua mensagem, o seu pedido foi aceito. Reparem que a história dela está exatamente ligada a essa resposta. Vamos ver de novo. Sim, quando aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia os bons espíritos para o assistir. No caso dessa senhora, a avó de Julinda, Dr. Bezerra de Menezes, Filomeno de Miranda e a equipe de Dr. Bezerra de Menezes. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Mas Robson, eu não sei orar. Se não sabe orar, a gente aprende. Porque a oração é aquela que vem do coração. Orar significa abrir a boca e falar com Deus. É nós nos entregarmos a esse movimento entre filho e pai, de comunhão com o divino que é em nós. Vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. O próprio Jesus vai nos dizer os evangelhos que ao final da tarde ele se dirigia para o deserto a fim de entrar em comunhão pela oração com o Pai que está nos céus. Em que pese que ele já tinha dito que ele e o Pai eram um só. A princípio parece que ele não precisava desses momentos. No entanto, como também sendo uma forma de educar e de ensinar aquelas pessoas, ele se permitia, pelo exemplo, também sair ao fim de cada dia para entrar em comunhão, para se refazer daquelas energias e voltar de novo à lide. Mas dito isso, a gente pode então ver a mensagem do Espírito Joana de Ângeles. Vejamos. Ela então começa com uma citação de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Observem que esta petição, Senhor, nos ensina a orar, nós vamos encontrar mais especificamente no livro, claro, além dos evangelhos, nós vamos encontrar no livro Jesus no Lar, que é um livro igualmente, eu tenho até ele aqui comigo, que é esse aqui, que na primeira mensagem, que chama-se Culto do Evangelho no Lar, ele vai exatamente, né, o Lúcio, nos contar uma historinha referente a essa passagem, o culto cristão no lar, em que os discípulos de Jesus, na casa de Pedro, estavam em conversações maledicentes, frívolas, e Jesus, observando aquela situação, fez alguns apontamentos a fim de que eles pudessem refletir em torno daquela atitude, ou daquelas atitudes, e logo depois vai dizer a eles da necessidade de nós direcionarmos o pensamento para algo elevado, que nós preparássemos a casa, o ambiente, para a conexão com o divino. É aí então que Simão Pedro vai solicitar a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E nesse momento, Jesus apresenta para nós aquela oração que é a mais completa dentre todas as outras, que é o Pai Nosso.
que todos nós o conhecemos ou a conhecemos, mas que poucas vezes nós a recitamos contritamente, porque por já termos decorado, nós fazemos apenas por palavras. Esquecemos de sentir dentro de nós a vibração de cada uma das 7 citações que compõem o Pai Nosso. E que nós precisamos tê-la como referencial, como roteiro de elevação ao Pai. Então, mediante essa proposta de Jesus, em que nos ensina o Pai Nosso, ela então propõe que nós também desenvolvêssemos o sentido da oração. Nessa outra passagem de Mateus, em 21, 22, nós vamos então pensar assim: vamos orar? Ou pelo menos vamos aprender a orar? Lá em Mateus ele diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberei. A pergunta que eu faço para você é exatamente esta: será que quando você pede ao Pai, fazemos de tal forma que acreditamos no nosso pedido? Naquela passagem, pedi e obtereis, buscai, achareis, batei e abre-se-vos-á. Ali também nesse capítulo do Evangelho, que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, é o de número 26, tem lá tudo referente à prece, que é uma continuidade desse capítulo do Livro dos Espíritos, na parte 3, quando se trabalham as questões da lei de adoração. É uma referência a esse capítulo 26. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei, abre-se-vos-á. Então, Mateus, se apropriando dessa citação, vai dizer: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Que é uma frase que eu fui buscar lá na internet para a gente também pensar um pouco a respeito da questão. Mas então, iniciando a mensagem do Espírito Joana de Ângeles, ela começa dizendo assim: nenhum motivo, por mais ponderável, conforme suponhas, pode constituir impedimento. Prestem bem atenção. Nenhum motivo, por mais ponderável, conforme suponhas, pode constituir impedimento. E o interessante é que o primeiro impedimento que nós temos para o exercício da oração é: hoje eu não vou orar não, que eu estou muito cansado. Hoje meu dia foi muito complicado, não tenho cabeça para orar. Eu tenho muito o que fazer. Isso quando a gente se lembra de orar. Porque nós estamos tão ativados, tão corridos e sem tempo, que a gente vai para a cama sem se dar conta que está indo dormir e que precisa desse tempo regulador de refrear as nossas emoções para poder entrar em conexão com o Pai, se reabastecer de uma energia superior, para não adentrarmos no mundo espiritual pelo desdobramento parcial do corpo perispiritual em regiões de dor e de sofrimento, nos preparando para nos reencontrarmos com os nossos amigos espirituais, porque a oração ou essa preparação antes de dormir vai nos ocasionar e nos possibilitar também essa condição. Nenhum impedimento deveria ser motivo para não fazer a oração. E nós temos inúmeros, porque não temos isso ainda como uma prática. Mas seguindo, ela considera:
razões expressivas não há que se transformem em peso. Atribulações que te assoberbem não significarão óbice ao ministério renovador. Ela reforçando que nenhuma situação, atribulação, nenhum impedimento em si deve ser motivo para não orarmos, em que pese que a oração existam as suas variações. Mas a gente precisa compreender e entender que eu, como crente em Deus, aquele que digo seguir Jesus, preciso praticar no meu dia a dia, na minha vida, a oração. Para que quando dos meus apelos, dos meus pedidos, eu possa ter uma resposta favorável. Além, claro, da prática do bem, que vai fazer com que tenhamos o merecimento para obter aquilo que nós estamos pedindo. Mais adiante ela vai considerar então todas as coisas sob a sua claridade mudam de aspecto e as características antes deprimentes, sombrias, sofrem significativas transformações, ressurgindo com tonalidades muito diversas. A oração em si não vai nos isentar da prova. Isso a gente precisa considerar. Não vai fazer que por milagre desapareçam os problemas, as dificuldades. Mas observe como ela diz nesse trecho, as características que antes eram deprimentes, sombrias, difíceis, sofredoras, sofrem significativas transformações, ressurgindo com tonalidades diversas. Em particular, quando eu me preparo para dormir com a oração. Porque em me conectando com os meus amigos espirituais, vou ter esse apoio, essa ajuda, essa intercessão entre os dois mundos, o físico e o espiritual, trazendo, quando desse retorno, as ideias e as possibilidades de mudança dentro dessa realidade. Mas seguindo, ela diz: ante a dúvida ou a ulceração moral, constitui-se segurança e bálsamo refazente. Olha que coisa legal. Olha como a gente passa a entender o valor desse convite à oração. Não fica sendo apenas como uma obrigação, mas como um dever, como um exercício ao encontro do nosso Pai que está nos céus. Constitui-se segurança e bálsamo refazente. Às vezes, muito melhor do que uma medicação alopata que nós tomamos. Porque quando nós oramos, às vezes aquela decisão abrupta, impensada, refreia-se, uma vez que o instinto de resolução quer tomar. Mas quando a gente ora, a gente percebe que talvez aquela atitude não seja ainda a melhor, que pode nos causar dor e sofrimento. Mas seguindo, ela vai considerar: mister, porém, fazer uma pausa no turbilhão, permitindo que o carro do desespero continue correndo, sem brida para encontrar o local de realizá-la. Exige, como todas as coisas, condições adequadas para culminar o objetivo superior de que se encarrega. E esse é um ponto importante para nós pensarmos. Condições adequadas para culminar o objetivo superior de que se encarrega. Dá uma ideia, pelo menos para mim, que não pode ser feita abruptamente, em qualquer momento, em qualquer situação. Claro que há situações
que a gente pode, elevando o pensamento, se conectar com Deus, pedindo auxílio e ajuda. E até devemos, claro. Mas é preciso que nós encontremos o nosso refúgio, o nosso ambiente, que nós vamos criar aquela egrégora de harmonia, de paz, para nos sentirmos bem, acolhidos, nos sentirmos fortalecidos, tal qual acontece com muitos que se dirigem, por exemplo, a uma igreja, a um templo religioso para orar. Pessoas há que só conseguem orar quando vão a esses espaços religiosos. Alguns, no que se refere à nossa doutrina, a um centro espírita. Mas a gente precisa igualmente encontrar dentro da nossa casa e dentro da nossa intimidade, do nosso ser, esse espaço acolhedor para que isso possa acontecer de uma forma favorável para aqueles que assim o fazem. Mas dando seguimento, ela ainda diz: é possível improvisá-la, qual se for um atendimento de urgência, em situações de combate, e chegamos a nos referir nesse ponto. Terapêutica preciosa, porém, solicita maior dosagem de cuidados para colimar resultados mais poderosos, qual acontece em um atendimento mediúnico. Há situações que podemos improvisar, embora não seja correto, um atendimento de urgência para aquela pessoa que está em processo obsessivo, em casa, no ambiente de trabalho. O passe precisa ter um espaço adequado para tal. Não posso sair por aí dando passe para tudo quanto é situação. Assim como atendimento mediúnico, a comunicação. Mas dentro de uma situação de urgência, a título de salvaguardar a integridade psíquica e física daquele que a sofre, é possível fazer isso. Mas isso não pode se tornar uma coisa repetitiva, como muitos querem. Estou com dor de cabeça, estou com mal-estar, vou chamar alguém para tomar um passe, sem fazer um movimento de sair de casa, da sua zona de conforto, para ir a uma casa espírita para um tratamento espiritual. Dando então prosseguimento, ela ainda vai considerar, vejamos, esse antídoto a qualquer mal é a oração, a pausa refazente em que o espírito aturdido salta as barreiras impeditivas colocadas pelas turbulações de toda ordem, a fim de alcançar as usinas inspirativas do mundo excelso, do mundo superior. Então a gente observa que durante toda a fala do Espírito Joana de Ângeles, há esse convite de nós estarmos em sintonia, em preparação com o mundo espiritual superior, a fim de poder recebermos da melhor maneira possível os benefícios. Mas seguindo, antes da conclusão, ela então vai dizer assim: arrimo dos fracos, amparo dos combalidos, sustento dos sofredores, dínamo dos heróis, vitalidade dos santos, perseverança dos sábios, coragem dos mártires, a oração é um interfone por meio do qual o homem fala aos ouvidos divinos, e por cujos fios recebe sublimes respostas. Vou ficar apenas nessa última parte. A oração é o interfone por meio do qual o homem fala aos ouvidos divinos, e por cujos fios recebe as sublimes respostas. Nos faz lembrar quem, o que, senão a história palidamente trazida do livro Nas Fronteiras da Loucura.
Porque automaticamente aquele apelo, aquele pedido for ouvido, captado pelos seletores de preces encaminhados àquele solicitado, que automaticamente, em vendo e analisando o histórico daquele ser, encaminhou-se diretamente para a casa dela e a partir dali vai lhe dizer: a tua oração foi ouvida, filha. Acalma-te, tranquiliza, dorme. E o interessante para quem já leu o livro e sabe bem, é a partir desta conversa íntima, de pé de ouvido, como dizemos, é que toda a história do livro e dos personagens começam a se desencadear. A partir da resposta de um pedido, de uma oração. Porque poderia ficar ali parado e nada ter acontecido. Aquele espírito, a neta dessa senhora chamada Julinda, poderia ter desencarnado ou continuado no sanatório como louca. Mas foi a intercessão, a interferência desse espírito que fez com que as coisas acontecessem. Antes da gente concluir, e bem rapidamente também, eu gostaria de apresentar a vocês esse outro livro, Reencontro com a Vida, também de autoria espiritual de Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, em que ele vai trazer vários temas bem interessantes. E um que ele não poderia deixar de trazer dentro dessas temáticas é o poder da oração, em que ele vai mostrar também o valor e a importância da oração. Eu marquei 3 itens. Na verdade, eu marquei mais, mas por conta do tempo, eu vou me ater a 3 apenas, para a gente finalizar com uma oração, em que ele vai dizer assim: o ato da oração é constituído pelo fixar dos pensamentos nobres e aspirações superiores, produzindo ondas carregadas de amor e de harmonia, que mantêm em grande atividade os centros nervosos, que se alimentam de forças e de imediato exteriorizam as vibrações que atraem os bons espíritos, que acorrem para ajudar, ao tempo em que as canalizam no rumo das esferas superiores, onde são captadas para análise imediata. Uma referência a esses seletores de preces que ele descreve no livro, também já aqui várias vezes repetido e citado, que é Nos Bastidores da Obsessão. Mas ele ainda vai considerar o seguinte: a oração inunda de emoções superiores o ser que se lhe entrega ao ministério. Claro, óbvio. E todos são beneficiados, encarnados e desencarnados. Quando ele vai dizer, parágrafo mais à frente, para a gente fechar: enfermos terminais uns, portadores de doenças degenerativas outros, de distúrbios psicológicos ou psiquiátricos diversos, quando envolvidos pelas ondas benéficas da oração, experimentam sensações favoráveis que, se utilizadas de forma edificante, podem modificar a situação em que se encontram, reiniciando os processos de recuperação ou de diminuição dos seus sofrimentos. Olha que coisa legal. Todos são beneficiados pela oração. Seguindo, ele a considera: os desencarnados, por sua vez, sentindo-se recordados e queridos, ao captarem a onda mental que lhes é direcionada, têm diminuído as angústias e perturbações, reconsiderando a situação em que se encontram e se reanimando, desse modo adquirindo forças e valor para superarem as dificuldades que os afligem, frutos amargos da insensatez que se entregaram anteriormente.
Alguns dizem, mas eu não posso orar pelos mortos. Algumas religiões acreditam nisso, pregam isso. É o alimento da alma para esses espíritos desencarnados. Tal qual o pão é o alimento para o corpo físico, para nós espíritos encarnados, a prece é o alimento da alma, tanto para os encarnados quanto para os espíritos desencarnados. E finalizando, eu ainda trago esse último ponto, em que ele vai dizer assim: no momento em que a criatura humana se conscientizar do poder da oração ou do pensamento nobre, o planeta será beneficiado pela emissão individual e coletiva de orações para recuperá-lo após todas as agressões que tem sofrido pela imprevidência e loucura dos seus habitantes, tornando-se abençoado reduto de regeneração, ao invés de oficina de dolorosas provas e expiações. Eu penso que só esse último parágrafo da mensagem O Poder da Oração fecha para nós a importância desse convite que o Espírito Joana de Ângeles nos faz, e que, relembrando a fala dela, Joana de Ângeles, a oração é o interfone pelo qual, ou por meio do qual, o homem fala aos ouvidos divinos e por cujos fios recebe as sublimes respostas. Cabendo a nós, portanto, refletirmos sobre o exercício e a prática da oração em nossas vidas, para nos fortalecermos frente aos embates e os desafios que a vida nos impõe e nos solicita diuturnamente. Por esta razão, e sem mais, nós convidamos agora, finalizando esse trabalho, agradecendo aos companheiros presentes a paciência, a ajuda, a nossa companheira Geisa Dias, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui falando pela Casa do Caminho, esse pronto-socorro que nos ensina essas verdades espirituais. Convidamos a todos à oração. Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos vícios, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que esqueceram a obrigação do serviço ao próximo. Apiada-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoam aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos.
acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhe gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos, dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam os tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. Dessa forma, queridos amigos, queremos agradecer a todos, desejando votos de paz, de alegria a todos nós. Que a partir desse convite à oração, exercitemos no nosso dia a dia, quando não, em vários horários, mas ao final do dia, 5 minutos, para entrarmos em comunhão com o Divino Amigo, que é Jesus e o Pai, que habita no universo. Muita paz, muito obrigado a todos.